de agora, ninguém fale nada que vá se comprometer juridicamente, tá? Porque nós seremos avaliados no futuro. Os robôs vão ver esse bate-papo aqui nosso e pode ser que vocês sejam julgados cruelmente pelas máquinas, com o Zuckerberg dentro de um robô. Então, mas, mais uma vez, muito obrigado. Vamos começar o nosso papo aqui, tá? E é um papo sobre o básico de engenharia de software que todo designer precisa saber na era do Vibe Coding. É uma afirmação muito poderosa, né? Ao mesmo tempo que ela é bem genérica, porque eu estou falando que é o básico, ou seja, não vou falar sobre tudo, vamos estabelecer essas expectativas, né? Para não dizer o mínimo, é o básico, mas o engenharia de software, como a gente tem alguns colegas aqui na sala, é um assunto muito amplo, e eu não domino, não sou especialista, mas a minha experiência com Vibe Code me mostrou que alguns desses princípios, algumas das coisas mais básicas para quem é desenvolvedora, são de extrema importância para que a gente, como designer, sobreviva nessa nova era do Vibe Coding, tá? E antes de eu começar aqui, deixa eu perguntar no chat, ou quem quiser abrir o microfone também, quantos de vocês têm experiência com Vibe Coding, né? Com entrar no Lovable, no próprio GPT, lá no Modulosa, no V0 da Vercel, no Bolt. Alguém tem experiência? O Felipe tem zero experiência. Nunca nem abriu, Fê? Também não conhece Vibe Coding. Legal, legal. Zero experiência, zero. Ótimo. É legal saber disso. Porque o conteúdo ele não vai direto ao ponto, então não se preocupem, eu não vou entrar direto na parte do código em si, de como fazer o Vibe Coding, mas eu vou fazer uma breve introdução, então a gente passa por isso também, tá? E para começar, isso não é uma palestra, tá? Eu não tenho a pretensão de ser especialista a ponto, né, de assumir o microfone como se eu fosse a autoridade nesse assunto. Eu também não sou um professor na área, eu só sou uma pessoa que gosto muito de ensinar as coisas que eu aprendo, então, mas isso não é uma aula, tá? Isso aqui é muito mais um início de conversa, para que eu consiga passar um pouco para vocês, e vocês consigam identificar na carreira e no contexto de vocês o caminho correto para que vocês persigam mais desse conhecimento, tá? E vocês vão perceber que essa apresentação está forrada de quadros de um artista que eu amo. Eu tenho um braço completamente fechado com tatuagens desse artista, que é o René Magritte. E eu começo com um dos quadros mais icônicos dele, que eu tenho aqui no braço, que é a traição das imagens. Justamente por isso, porque apesar de eu estar aqui, estou com o microfone aberto, eu estou falando para vocês, estou apresentando, isso não é uma palestra, isso não é uma aula, tá? Isso aqui é uma conversa. E mais do que isso, ela é de mão dupla, então eu pretendo também aprender muito com vocês, e quem quiser contribuir com a discussão, abrir o microfone, pode falar, me interrompam, tá? Eu tô olhando aqui, se quiser levantar a mão, tudo bem, mas podem me interromper. E esse quadro se chama A Traição das Imagens, justamente por isso, porque ele parece um cachimbo, mas, na verdade, o artista chama esse quadro de A Traição das Imagens porque ele é apenas a representação gráfica de um cachimbo. Então, ele nunca vai ser um cachimbo, ele só representa esse cachimbo. E esse não é uma palestra. E aí eu vou fazendo aqui, antevendo o que vai vir, né, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Eu vou falar sobre a era do Vibe Coding e seus pontos positivos, os seus pontos negativos, o real problema que essa nova profissão, essa nova era de design acarreta, tá? E aí eu vou entrar no conceito de dev, que é o design e engenharia de Vibe Coding, tá? Então, a gente vai, no finalzinho, a gente entra nisso e desengata. E aí o quadro, a clarividência, que é justamente a gente antevendo o que vai acontecer nessa palestra aqui,
que é esse quadro especificamente eu não tenho, eu até pretendo colocar ele em algum lugar aqui de tatuagem, mas o mais legal é que depois ele tirou uma foto dele pintando o quadro, né, que o quadro é ele pintando um passarinho vendo um ovo, e aí aqui a foto dele pintando um quadro vendo um ovo, vendo uma mesa vazia. Então é essa antivisão. Só uma curiosidade para vocês. E bom, eu comecei me apresentando aqui, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, estou com 15 anos de jornada aí, fazendo produtos, serviços, tive passagem pelo gráfico, tentei empreender, fiz um monte de coisa, e recentemente eu venho me especializando com muitas aspas voadoras nesse tema vibe coding, onde eu tive a oportunidade de estudar, nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de estudar, de ir a fundo e comecei a querer gerar conteúdo para a comunidade. Não só para a comunidade amigos, mas para a comunidade no geral. Então, eu venho publicando artigos no Medium sobre esse tema. Também venho fazendo palestras a respeito disso no Developers Conference. Não sei quem aqui conhece o TDC, seria bem legal saber também, se puder escrever no chat. E aqui eu deixo para vocês o link da palestra, que ela eu acho que ela talvez seja complementar. Para quem não conhece o Vibe Coding, como eu vi que tem gente aqui que não conhece, eu não vou entrar fundo no que é Vibe Coding, porque não é a pauta, mas eu acho que esse conteúdo vai ser bem legal para vocês, então já tire o celular, leia o QR Code aqui, que vai ser bem legal, tá? E o artigo que deu origem a essa palestra, está tudo aqui misturado, então eu gosto de me comunicar. E vocês vão me ver por aí de vez em quando. Tá? Então vamos começar direto aqui a era Vibing e seus pontos positivos. E como eu falei, né, nem todo mundo tem tempo para estudar. E eu acho que esse é um ponto positivo da era do Vibe Coding, porque com a possibilidade, só para deixar claro, né, Vibe Coding a prática de usar sistemas de LLM, né, de linguagem natural, e essa inteligência artificial que faz o uso dessa linguagem natural para fazer software. Então, hoje você pode entrar numa ferramenta como o Lovable, como o Bolt, como o V0, como o Gemini e o próprio GPT fazem, e você escrever, faça um software assim, assim, assado, e ele vai produzir para vocês uma solução. Isso é o vibe coding, tá? Então, só para que a gente fique na mesma página. E o vibe coding, ele acelera uma série de processos dentro da área de design que eles abrem janelas de oportunidade para que a gente estude, tá? E porque ele faz com que a gente poupe muito tempo, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas é até legal falar, porque, como eu falei de oportunidade de ter tempo, esse quadro, a duração apunhalada, eu também tenho ele aqui tatuado, ele é uma brincadeira que tem dois tempos acontecendo nesse quadro, né? Tem o tempo que representa um tempo mais estático, que é o do relógio numa lareira, que é uma cena super bucólica, super monótona, para dizer assim, e de repente vem esse trem e atravessa essa lareira, que ele representa o tempo em movimento. Então, é um pouco essa brincadeira que o artista fez aqui, e eu acho que o vibe coding ele traz um pouco essa oportunidade para a gente, que é a gente aproveitar nosso tempo monótono e botar ele em movimento e aproveitar esse tempo para produzir soluções e testar soluções e poder brincar mais com essas soluções, né? Então, ele traz para a gente economia de tempo, economia de dinheiro, espaço para ser criativo e espaço até para se divertir. Aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês. Tá? Essa solução que eu estou mostrando para vocês foi uma calculadora de taxas que eu produzi para a empresa anterior que eu trabalhava. Foi 100% feita em vibe coding. Para não dizer que foi 100%, primeiro eu fiz no Figma, depois eu joguei isso na minha ferramenta de vibe coding. Essa, se eu não me engano, eu fiz na Replit, que é uma outra ferramenta de vibe coding, e é uma ferramenta 100% funcional que eu tive a oportunidade de fazer e botar na mão dos lojistas para testar. E foi, gente, escrever, vou fazer uma calculadora assim, assim, assado. Então, usando linguagem natural, eu produzi esse software. Deixa eu passar o slide aqui.
Aqui, outro exemplo, também profissional, da última empresa eu tive uma pequena passagem nessa empresa aqui, onde a gente estava produzindo um sistema de gestão, um sistema de gestão educacional de residência médica. É um sistema extremamente complexo que, para a área de desenvolvimento, levaria meses para ser desenvolvido, e a gente rapidamente estava botando no ar essa solução usando linguagem natural, tá? Aqui, um exemplo de poder ser criativo. Então, essa aqui é a página da Amigos, que é a comunidade, que vocês quiserem acessar, vai ter o link depois, mas eu posso mandar aqui o link da comunidade para vocês. .app. Essa comunidade, esse site eu fiz 100% no Lovable, ele está hospedado no Lovable, inclusive, por isso que o URL é lovable.app. E eu pude brincar bastante, fiz o header diferente, fiz umas brincadeirinhas ali. E espaço para a gente se divertir também. Eu fiz um jogo, um jogo de navegador 100% vibe coding. Esse jogo foi o jogo que despertou meu interesse pelo potencial do vibe coding e que me ensinou o maior número de princípios de engenharia de software que vocês podem imaginar. Porque para produzir um jogo, você precisa entender muitas coisas, como as coisas se relacionam, como a gente reaproveita coisas, e muito do que vocês vão ver aqui hoje eu aprendi por conta desse joguinho bobinho aqui, que eu posso até mandar depois para vocês, o URL, para vocês brincarem. E eu tenho um artigo sobre ele também lá no meu Medium, vocês podem ler esse artigo, eu posso disponibilizar também depois. Então, a gente tem economia de tempo, a gente tem abertura de espaço para novas ideias, a gente tem a capacidade de se divertir produzindo e poder produzir coisas que estão na nossa cabeça, né? Dizem que chegou ao fim a era do dev founder. Agora qualquer um pode ser um founder de uma empresa. Então, nós designers estamos com a faca e o queijo na mão, porque, principalmente para quem gosta aí de entender de problema de usuário, e eu acho que tem uma boa galera aqui que gosta disso, a gente tem muitas ideias de soluções e a gente não tem quem viabilize para a gente. E com o Vibe Coding, a gente tem essa capacidade de viabilizar e matar ideias ruins rápido. As nossas ideias, elas não são imunes, elas não são tão geniais quanto a gente pensa. Então, quanto mais rápido a gente conseguir produzir essa ideia e botar na mão de um usuário, melhor, porque se a ideia for boa, a gente evolui e produz, e entra num fluxo de design de produto e design de experiências normal. Se a gente logo percebe que essa ideia é ruim, a gente mata. E aí, esse quadro aqui é um pouco sobre isso. Foi um retrato que o René Magritte desenhou de um poeta, que é um cara iluminado, e que tem essa cabeça cheia de ideias, mas ele retratou ele segurando uma pedra, né? Uma pedra em cima da mesa. É um pouco mórbido, assim, tipo, ele pode usar a pedra para apagar essa genialidade a qualquer momento. Então, matar ideias ruins é uma das maiores vantagens do vibe que a gente tem hoje de vibe coding, porque a gente pode produzir 1, 2, 10 ideias e colocá-las no mundo para testar e matar as que são ruins. Então, esses foram os pontos positivos, rapidamente passando. Com certeza tem muitos outros, tá? E de pontos negativos agora, que também é importante a gente falar. Então, o vibe coding, essa era que qualquer um consegue abrir um prompt e produzir software, traz consigo dilemas éticos. Então, traz consigo vieses implícitos, problemas de segurança da informação e também traz consigo uma certa passividade no trabalho, porque quantos aqui já não se contentaram, tipo, escreveram qualquer prompt e aí eu incluso, tá? A gente escreve qualquer coisa no prompt e muitas vezes a gente tem preguiça de revisar, de contestar aquilo que o GPT, que o Gemini ou que outras ferramentas falaram, e a gente acaba usando a primeira resposta, né? Então, nessa era de geração de código usando linguagem natural, a gente acaba caindo nesse problema também de uma certa passividade, a gente aceitar qualquer coisa que a inteligência artificial entregou para a gente. E eu até sublinhei o passividade, porque quando a gente entende um pouco do básico, um pouco dos princípios, a gente foge dessa passividade.
Tá? E aí, um dos quadros que eu trouxe para representar um pouco sobre esse tema é As Férias de Hegel, que é um quadro que ele fala sobre a dialética hegeliana. Olha que erudito que eu sou. Nem sou, gente. Mas ele fala sobre o tese, síntese e antítese, o que contém, o que é contido. Então, a brincadeira dele aqui é a seguinte: é um guarda-chuva que repele a água, é um copo que retém a água e é um guarda-chuva retendo um copo. E aí ele falou que isso era tão divertido que Hegel acharia isso, ficaria tão feliz que estaria de férias, uma brisa dele. Então, essa coisa de contém contido, que é o que eu trouxe aqui, é que talvez esses dilemas, esses vieses, todos esses problemas da era vibe coding, eles na verdade são oportunidades para que a gente evolua. E eu estou sublinhando passividade porque eu identifiquei nessa passividade uma oportunidade para que a gente evolua essa área dentro de design, que é assumir as rédeas do desenvolvimento de engenharia vibing, né? A gente ter mais controle para produzir soluções melhores, mais escaláveis. Então, todos esses problemas trazem consigo um viés positivo também. Tem um outro problema que ela traz, que eu represento com esse quadro aqui, que é esse monte de homenzinhos que estão chovendo, está chovendo homenzinhos, né? E que é o FOMO. O FOMO é o medo de perder, é o Fear of Missing Out. São tantas ferramentas, é uma chuva de novos softwares, novos modelos de IA, novas engenharias de prompt, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente tem medo de perder, que é o Fear of Missing Out, né? É o medo de ficar por fora. E eu entendi nos meus estudos que a única maneira da gente não ter medo de ficar de fora e ficar confortável com essa volatilidade desse mercado novo é a gente entender de princípios. Então, eu estimulo muito vocês a estudarem sobre psicologia cognitiva. Eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência por conta disso. Engenharia de software, entender os princípios de engenharia de software. E é um pouco isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai pegar os princípios de engenharia para diminuir um pouquinho o medo que as pessoas têm de abrir uma ferramenta e de testar essa ferramenta e não produzir algo que seja escalável, que seja funcional. Então, é por isso que a gente foca em princípio, para que a gente não tenha tanto medo dessa chuva de modelos que estão surgindo aí todos os dias, tá? Um outro problema que traz aqui é um problema de escalabilidade. Então, como eu falei, a gente, sem você entender esses princípios, a gente acaba aceitando muito o que o próprio software cospe para a gente, né? O que ele entrega para a gente na tela. Então, muitas vezes, e eu diria que na maior parte das vezes, a primeira versão que você produzir num software, numa ferramenta de vibe coding, não vai ter escalabilidade nenhuma. E para a gente ganhar escala, ou seja, fazer com que essa ferramenta possa ser explorada mais a fundo, possa evoluir como um processo de design, né? A gente produz nossos protótipos e a gente vai evoluindo, vai escalando. Para a gente poder escalar, a gente precisa entender como os softwares são desenvolvidos. E que bom que a gente tenha várias pessoas aqui no chat que entendem de engenharia, que podem ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso. O que leva a gente ao problema real. O designer está fazendo software. O presidente da sua empresa, o diretor, também está. Qualquer pessoa hoje abre o Lovable e consegue fazer uma solução. Ao mesmo tempo que o dev hoje está se metendo em produto, está se metendo em dados, está podendo falar um dialeto muito mais próximo de produto do que antes, por conta da inteligência artificial, né? Por poder consultar essas ferramentas e poder contribuir com outras áreas. E eu entendi que o nosso, por conta dessa bagunça que está acontecendo no mercado de eu posso ser dev, o dev pode ser designer, porque ele pode produzir hoje no GPT uma tela, pode entrar no Google Stitch e simplesmente pedir para fazer um protótipo. Essa bagunça de posições, ela abre espaço para a gente começar a questionar as coisas, e questionar é algo que
eu estimulo muito também. Eu escrevi esse artigo sobre... que é um questionamento sobre os nossos valores como designers, né? E o fato da gente aceitar modelos de 20 anos atrás, como o método ágil, por exemplo, para fazer software na era do vibe coding, que talvez não faça mais sentido. Né? O próprio duplo diamante, quantos de vocês aqui não aprenderam o duplo diamante? E isso acaba se tornando uma verdade absoluta para nós designers, né? Que o duplo diamante é um método a ser seguido, ou o design thinking. E talvez, apenas talvez, a gente precise começar a repensar esses métodos, esses processos para essa nova era, tá? Então, eu vejo esse problema que a gente ainda não aprendeu como agir nessa nova era do vibe coding, onde qualquer um faz software, onde qualquer um faz design, onde qualquer um pode interferir em negócio. E a brincadeira que eu trago aqui, esse é um quadro que não é do René Magritte, é um retrato de uma jovem, acho que era uma condessa, se eu não me engano, essa Madame Recamier, e a intenção do retratista, quando pintou ela, era manter essa beleza intacta, né? É fazer com que a juventude permaneça e não precise mudar, né? Ela fique imutável. Aí o René Magritte vai lá e faz isso aqui, ó. Aí ele fala assim, inclusive na pintura, inclusive no retrato, a gente pode morrer, né? Então, acreditar que algo é fixo, algo é imutável, é um erro. E tem muito designer que está relutando em entender que as coisas estão mudando rápido. As empresas elas estão cada vez mais exigindo conhecimentos que antes eram de outras áreas. E aqueles designers que não abrirem o coração para esse novo conhecimento, talvez vão acabar com uma Madame Recamier, aqui retratada pelo René Magritte, tá? Quem aqui não conhece esse diagrama, né, de Venn, que é o da tríade da inovação, né, que a gente tem design, negócio, tecnologia, fazendo produto. Só que agora as bordas que separam essas profissões, esses cargos, elas estão ficando as bordas do diagrama de Venn quase já não se veem. A gente quase não vê essas bordas, porque o Vibe Code está diluindo isso no nosso dia a dia. E tem muitas empresas que já estão assumindo novos modelos de squads, novos modelos de trabalho, e criando esse cargo quase de product creator, porque você pode fazer de tudo, você pode, enquanto o seu dev está fazendo uma pesquisa, o designer está fazendo software, e o PO está fazendo uma outra coisa, enfim, tudo está questionável, tá, gente? Então, é muito curioso, porque quando a gente fala sobre esse caminho aqui, né, do designer usar a tecnologia para falar de negócio, a gente fala, ok, eu consigo usar meu RAG. RAG são os nossos repositórios de informação, que a gente resgata eles rapidamente, tá? Quando eu falo de designer falar de negócio, é ok para o designer. Mas quando a gente fala de designer falar de tech, falar de desenvolvimento, tem uma relutância. Eu não sei, nunca fui atrás do porquê isso acontece, mas na hora do designer entender um vocabulário de um desenvolvedor, saber o que é back-end, front-end, banco de dados, API, Git, debugar, tem uma resistência muito forte sobre isso. Só que a gente precisa quebrar essa resistência, tá? Para sobreviver a essa nova era. E onde eu caibo, hoje em dia, essa é uma grande discussão. Onde que a pessoa designer cabe nesse processo, né? Onde a pessoa desenvolvedora cabe nesse processo. Então, talvez a gente comece a se descolar, como um decalque, a gente comece a se descolar da posição que a gente está hoje para assumir outras, que talvez nem existam ainda, que a gente vai ouvir dizer. E a gente entra nessa parte aqui sobre nós sermos devs. Nós somos designers, nós entendemos de engenharia, que é a proposta dessa palestra, e de vibe coding. É um letramento digital. Inclusive, acho que o fundador do Figma falou sobre isso recentemente. Falou que agora não é mais sobre você aprender a ferramenta, é sobre letramento digital, é sobre você entender como utilizar as ferramentas. Tá?
E aí essa brincadeira aqui, né, o Filho do Homem é um dos quadros famosos também do René Magritte, que ele é um homem simples. Pro René Magritte, esse homem de chapéu coco, ele é o homem simples, é o homem convencional, medíocre quase. Só que quando ele se esconde atrás dessa maçã, essa identidade dele, essa curiosidade se torna mais instigante. A gente quer saber quem está ali atrás. E, bem da verdade, nós somos designers, mas não apenas. A gente não é só visual. A gente não é só pensar no usuário hoje em dia. A gente não é só uma pessoa, para falando para o dev, né? Uma pessoa engenheira ou uma pessoa arquiteta. Nós todos, de certa forma, somos devs, designers, engenheiros que têm esse letramento em vibe coding, tá? Então, a nossa identidade está em mudança rápida. Aqui está a maior provocação desse papo, para que a gente entre nos conceitos básicos, finalmente, depois dessa introdução aqui, usando história da arte, para tentar deixar um pouquinho mais gostoso para designer. Vamos entrar em conceitos básicos, e o próprio René Magritte entende muito de conceitos básicos, apesar de vocês verem os quadros dele, são malucões, muito simples. Ele é um cara que ele foi aprender aqui, isso aqui muito, parece muito com Cavalcante, com Tarsila, né, o modernismo. Ele foi entender cubismo, para que depois ele encontrasse ele se reconhecesse nesse mundo da arte, e encontrasse o próprio estilo, né? E então, ele foi atrás do princípio, ele tem os princípios para dominar a técnica e subverter a técnica, tá? Então, quando a gente olha para um quadro, o que há por trás desse quadro? Quando a gente olha para algo, o que isso reflete para a gente, né? O que a gente não está vendo do que foi produzido? E não só de um quadro. Entendam que eu estou falando de design, eu estou falando de produção de software. Quando eu estou olhando o aplicativo, do meu aplicativo favorito, o Instagram, do Uber, do Sem Parar, que é a empresa que eu trabalho, o que está por trás de tudo aquilo, né? Quais são as decisões que, às vezes uma centena de pessoas tomou decisões por trás daquilo, né? A gente pode considerar que por trás de um quadro tem uma ideia, tem muito planejamento. Para você pintar um quadro, eu poderia trazer vários exemplos aqui. Os artistas costumam rascunhar esse quadro antes de você ir para a tela com as suas tintas, que na época eram muito caras, muito mais caras do que hoje. Eu gosto de pintar também, mas é muito caro, é um hobby muito caro. Então tem a escolha de materiais. Quando eu estou falando de engenharia de software, quando eu estou falando de design, eu estou falando de escolher uma boa IDE, escolher um bom modelo de linguagem natural, escolher o melhor software de prototipação, que hoje em dia é quase unânime, o Figma, né, tem sido usado para isso. Então, meu primeiro insight para vocês é: não comecem pelo vibing. Não, quando você estiver lá no Lovable, querendo fazer seu software, querendo montar a sua proposta, não começa pelo prompt, tá? A nossa tendência é ir para o prompt, mas eu gostaria que, antes de vocês irem para o prompt, que vocês pensem como um dev costuma fazer, que é: o que eu vou produzir, tipo, como esse sistema vai se conversar, vai conversar entre si, como cada ator nessa minha jornada se conversa. Então, por exemplo, no software que eu estava desenvolvendo de gestão educacional, eu tinha professores, eu tinha os coordenadores, eu tinha os alunos, eu tinha a secretaria da gestão ali, eu tinha múltiplas pessoas com vários cargos e atribuições diferentes que esse software precisa levar em consideração. E quem pode fazer o quê? Então, essas reflexões eu coloquei 4 aqui, mas a gente poderia ir a noite inteira fazendo reflexões. Elas são muito importantes antes de você escrever o primeiro prompt, tá? Então, designers, desenhem. Literalmente, vamos ir para a prancheta, vamos voltar para o rabisco. Meus cadernos estão na mochila agora, mas vamos rabiscar a tela, vamos desenhar fluxograma.
Quem aqui, se vocês puderem mandar no chat, já experimentou, já precisou fazer, por exemplo, uma blueprint de serviço, né, de design de serviço. Eu gostaria muito de saber se vocês puderem colocar no chat aqui quem tem o conhecimento sobre design de serviço, porque eu acho que o designer de serviço, ele tem essa visão macro sobre como as coisas se conversam, e um dev, um, um engenheiro de software, quando ele vai produzir esse software, ele precisa entender o todo. Ele não vai começar pela tela. Muitas vezes a gente, como designer, acha que ele vai fazer a tela, né? E tem muita inteligência por trás do que está sendo produzido. E te garanto que tudo começa no rabisco. Não começa nas linhas de código, tá? Eu vi que a Cindy tá aqui, que ela é minha chefe no Sem Parar, né? E já trabalhou com design de serviço. Alguém mandou um hi aí para você, Cindy. Não tem os arrobas, que pena. Podia ter, né? Aí, cadê os designers aqui do Google? Então, essa visão de design de serviço, tentem trazer para o Vibe Coding, tá? E aí, aqui, um exemplo, só uma ilustração daquele sistema que eu estava falando para vocês de gestão educacional para residência médica, né? Então, esse aqui é um retrato inicial do software. Isso aqui depois desembestou, assim, ficou gigante. Porque aqui eu tenho várias relações diferentes entre atores, fluxos, features, e isso tudo aqui foi depois usado para fazer o software que eu mostrei um pouquinho antes, o videozinho para vocês, tá? Segunda dica. Primeira foi não começar pelo prompt. A segunda, e me contradizendo, é começar com o prompt, mas não com o prompt na ferramenta de vibe coding. É começar com o prompt de uma maneira mais proposital em outra ferramenta, no GPT, no Gemini, para produzir um documento, que é um dos documentos que existem em engenharia de software, existem outros. Talvez alguns de vocês conheçam o PRD, né, que é o documento de design de produto. Existem vários dessas documentações de software, e uma delas é o Minimundo, que é uma que eu me adaptei muito bem. E o Minimundo, ele, como o nome deixa mais ou menos implícito, ele é um documento que ele vai tentar traduzir esse software em como se ele fosse um universo em si, um mundinho em si. Então, ele vai tentar descrever, ele vai trazer detalhes sobre esse projeto, ele vai trazer o banco de dados, como esse banco de dados se relaciona. Então, a dica para vocês cheguem no seu GPT, eu quero produzir uma calculadora. Abre o modo de voz do GPT e começa a descrever essa calculadora. Olha, eu quero que tenha eu vou calcular o valor de cartão de crédito, do Pix, do débito em conta, da tag do Sem Parar. A pessoa vai clicar, vai fazer, depois a gente vai ter que coletar essa informação para exibir na tela. Explica com linguagem natural para o GPT. Só que vocês vão pedir para ele gerar para vocês um documento de minimundo. Tá? A tendência dele é trazer uma coisa parecida com isso que vocês estão vendo aqui. Então, esse é um minimundo que eu gerei posteriormente, tá? Então, não foi ao longo do processo que eu estava fazendo lá do site da Amigos. Então, é o minimundo do site da Amigos, onde eu tenho aqui o que ele se trata. Eu queria fazer uma vitrine de mentores nesse site. Então, eu fui lá, expliquei o que era, falei o que o mentor faria, como o mentor se cadastraria na minha plataforma, quais seriam os campos que eu achava que eram os campos básicos para ele preencher. E o GPT gerou para mim esse minimundo. Esse minimundo traz as regras de negócio, ele traz funcionalidades do sistema, ele traz também um contexto mais narrativo, e aqui
você pode solicitar para o GPT colocar também, tá? No caso, eu pedi para ele gerar um exemplo mais narrativo do que acontece no meu software. E aí ele gerou esse Jobs to be done. Basicamente, nós designers, a gente já tem esse domínio, né, de escrever histórias. E então, se na hora de contextualizar o seu LLM, contem uma história. Tragam o seu processo de design para dentro esse LLM para gerar esse mini mundo. E aqui eu vou entrar num papo, numa parte mais complexa desse mini mundo, mas que a gente também não precisa ir tão fundo, tá? Que é banco de dados. O banco de dados, quando a gente está fazendo vibe coding, essa é uma dica que eu aprendi a duras penas, que é banco de dados é difícil. O back-end, né? O back-end das nossas aplicações é muito complexo. E quando a gente não começa bem durante o vibing, a tendência é quebrar muito, a ponto, às vezes, de você ter que desistir e fazer de novo. E tá tudo bem. Isso acontece com muita frequência, tá? Às vezes a gente está no meio de uma solução ali, achando que está arrasando, quando você vai ver, ixi, vamos ter que refazer. E banco de dados eu diria que é um assunto bem sensível. No Minimundo, eu costumo pedir para ele gerar para mim um modelo ER, um modelo de entidades relacionais. Que basicamente ele vai dizer como as tabelas de um banco de dados se relacionam. Ele vai estipular cada uma das entidades, a descrição delas e quais são os atributos dentro dessas entidades e como eles se conversam entre si. Então, no exemplo desse sistema de mentoria que eu estava construindo aqui, o mentor pode ter várias especialidades, que são N especialidades, que são múltiplas, para N mentores, né? Então, é N para N. E vice-versa. Então, pode ter múltiplas especialidades para vários mentores, N para N. Só que quando eu falo que o mentor vai receber avaliações, é 1 para N, porque é um mentor e várias avaliações. E quando eu falo que o mentorado pode fazer várias avaliações, é 1 para N também, porque é um mentorado, várias avaliações. Gente, pode parecer super confuso, mas por isso que é importante usar o GPT para isso, ou uma outra LLM, porque ele vai ajudar vocês a produzir esse banco de dados logo na largada, e isso vai poupar muito tempo de vocês. E vocês podem pedir para ele gerar o modelo de diagrama ER Mermaid. O René Magri desenhou uma sereia invertida, não me pergunte por que ele fez isso, mas a sereia ao contrário, são as pernas de humano e o corpo de peixe. Mas o diagrama Mermaid, ele é isso que está na tela aqui para vocês, tá? São como cada uma dessas tabelas, cada um desses quadradinhos é uma tabela. Essa tabela possui vários tipos de dados, com nomes diferentes e funções diferentes, e como elas se relacionam. Eu confesso para vocês que eu não entendo 100% de como essas... Porque cada tracinho desse tem uma relação, tem um porquê de ser. Mas o mínimo que eu sei me ajuda depois. Sim, Felipe, vai ser mandado assim. Para todo mundo que está aqui, está recebendo a gravação. E eu posso reforçar depois no Luma, tá? Então eu mando o link para vocês no Luma também. Tá? Então, voltando ao banco de dados aqui, eu consigo depois olhar para esse banco de dados e entender como esses dados se relacionam. Fazendo o meu software de mentores, por alguma razão, o Lovable não estava vinculando novos mentores na minha plataforma. E por mais que eu enviasse e desse sucesso, eu não estava vendo na plataforma. Então, eu precisei entrar no banco de dados e observar como é que essas tabelas estavam se comunicando. Então, percebam como esse mínimo de conhecimento é importante para fazer coisas até que pequenas, quando você quer trazer um pouco de escala. Mas não se preocupem, isso aqui tem documentação extensa na internet. Eu recomendo muito que vocês participem das dailies com os devs de vocês,
nas empresas de vocês, sempre que vocês puderem, conversem com os devs. Fiquem na sala. Tem muita gente que na daily acontece dos devs falar assim, agora a gente vai falar de desenvolvimento, o designer pode sair, tá bom? Fiquem, permaneçam na sala, é legal, tá? E vocês aprendem muito com isso. Aqui a dica do GPT, que eu acabei me adiantando, né? Abram o GPT e sai falando. Eu faço muito isso. E esse quadro é a arte de viver. Eu só achei engraçado porque a bola me lembrou essa cabeça circular aqui. É um quadro que fala sobre a gente está perdendo a personalidade. E, de certa forma, a inteligência artificial está fazendo um pouco isso conosco, né? Então, fica aí a reflexão implícita. Deixa eu ver o que o Túlio falou aqui. O livro UX Magic, do Daniel Rosenberg, mostra um framework bem legal para criar modelos conceituais, bancos de dados, com uma visão de UX. Perfeito, eu nem sabia desse livro, ó, que interessante. É uma leitura que eu vou anotar, inclusive. Vou aproveitar que eu tenho essa transcrição, mas eu vou deixar copiado aqui no meu navegador, porque eu quero ir atrás, porque eu achei muito interessante. E voltando aqui aos conceitos básicos, esse quadro, a paisagem de Balsas, é uma tentativa do René Magritte de desenhar um retrato, né? Só que o que ele fez? Ele usou componentes, elementos individuais para formar esse retrato. E a obra do René Magritte, quando você olha para ela, você vai perceber que tem muita repetição de elementos. Tem a repetição do elemento da maçã, tem a repetição do elemento do homem de chapéu coco, tem a repetição do elemento do cachimbo e N outras coisas. Mas essa repetição, reparem, existe um princípio de engenharia de software que se chama DRY. Don't repeat yourself. Que se aplica um pouco à obra do René Magritte, se aplica muito ao design e se aplica demais à engenharia de software, que é a gente não refazer algo que já foi feito antes. Não significa não se repetir, tá? A gente repete. Quando a gente está usando um design system, a gente se repete. A gente está sempre usando o mesmo botão, com os mesmos tokens. Então, a gente está se repetindo. Só que a gente não está refazendo o botão. Entende? Então, esse conceito, don't repeat yourself, ele é muito importante quando a gente está falando sobre vibe coding. Porque quando a sua solução começa a escalar, as ferramentas começam a alucinar. E com essa alucinação, a primeira página do seu site e a terceira, talvez elas já se tornem completamente diferentes. Porque cada palavra que a gente insere no contexto muda a maneira como a IA interpreta aquilo que a gente está querendo. Então, a gente precisa aprender a criar módulos para que a IA, assim como a gente faz no Design System, ela reutilize componentes, ela não se repita, ela não precise refazer. Então, modularizem. Estou fazendo o meu aplicativo. Vai ter uma série de cards. Eu posso ativamente falar para a IA. Esse card vai ser muito repetido. Transforme ele num módulo para ser reutilizado. E a IA vai salvar isso como um componente reutilizável. E a tendência da sua aplicação de vibe coding ficar muito mais coerente, né? Ela ter muito mais ela fica visualmente mais interessante, vai ser bem maior. Desculpa, eu me perdi, deixa eu ver. Não tem agonia maior que um designer que trabalha com produto do que perceber que alguns devs não estão reutilizando componentes entre o que eles estão construindo. Mauricião, eu vou te dizer que assim é raro, mas acontece com muita frequência. Vira e mexe, a gente se depara. Em todas as empresas que eu vou, a gente vê isso. A gente acha que um componente está codado e ele faz parte de um design system e ele não faz. E quando o dev da squad A e o da squad B aplicam, fica completamente diferente. Então, é realmente muito difícil, muito, muito ruim isso. Então,
tragam o conhecimento de componentização para o vibe coding também. Vai produzir um botão, transforma esse botão num componente. Avisem para a IA. Não esperem que ela seja inteligente, porque, a bem da verdade, a inteligência artificial não é tão inteligente assim. Ela é uma ferramenta que, na maior parte dos casos, ela está apenas prevendo qual é o melhor comportamento a partir do contexto que vocês entregaram para ela. Então, se você nunca falar para a IA que você quer usar o mesmo botão, vocês vão ficar aí naquela passividade que eu falei lá atrás. E já que a gente está falando de tornar aplicações escaláveis, diga para a IA, componentize. Pega esse meu card, esse meu slider, esse meu botão e transforme num componente. Tá? Assim a IA vai saber o que vocês precisam. Vamos criar hooks também. Aí hooks é um conceito muito amplo, mas é basicamente você... Não deixa de ser uma modularização, uma componentização, mas tem muita relação com comportamentos. Então, toda vez que você quer que um comportamento se repita, você pode salvar isso como um hook. Tá? Então, você pode falar, toda vez que eu passar o mouse em cima de um card, eu quero que ele sacuda. Eu quero que apareça um drop shadow atrás dele. Salve esse comportamento em um hook, para ser utilizado mais tarde. Porque depois vocês podem chegar em outro componente e mencionar, eu quero usar o hook tal. E ele vai saber exatamente o que puxar. Vocês não vão ter que descrever de novo. Lembra que a gente está falando de don't repeat yourself. Então, nessa etapa do vibe coding, isso é muito importante. E eu garanto para vocês que isso vai poupar horas e horas e horas de frustração de vocês. Como eu adiantei, esse aqui é um outro conceito básico de engenharia de software. Participem das deles e peçam ajuda. Sempre que você puder trocar essa ideia com esse dev, troque. Sem síndrome do impostor, tipo, avisem. Gente, eu estou entrando porque eu quero aprender aqui, quero ouvir vocês falarem, eu quero entender um pouco mais do vocabulário de vocês. Então, não dancem conforme a música, né? Sejam mais protagonistas disso. Então, assumam esse papel de se tornar dev, né? Designer que entende de engenharia e de vibing, e participem dessas reuniões e levantem a mão sempre, tanto para os desenvolvedores do time de vocês, que com certeza vão ajudar demais na hora que vocês estiverem brincando de vibe coding, quanto para comunidades de design. E, mais uma vez, amigos, tá aí para isso, tem muita gente fera lá, o Maurício tá lá, outras pessoas que estão aqui também estão lá, que manjam bastante de engenharia de software, de vibe coding, que já fizeram muitas coisas legais, então procurem ajuda. Esse é um conceito de engenharia de software. Não existe um dev sozinho não faz muito verão, não. Tá? Eles sempre estão juntos. Então, levem isso para vocês também. Outra dica muito importante. Usem e abusem dos logs. Quando a gente está fazendo vibe coding, as coisas quebram e quebram muito rápido. E como nós não somos desenvolvedores, corrigir quando a IA quebra código, quando a IA chega no seu React, chega no seu HTML, muita gente não tem familiaridade nem com HTML, né? E quebra e bota um ponto e vírgula onde não devia, as coisas começam a ficar feias para quem não entende de engenharia de software. Então, eu aprendi muito rapidamente que eu poderia usar o software para gerar logs para mim. Então, por exemplo, estou fazendo minha página de uma landing page do meu produto. Gerei a landing page e ela ficou em branco. E aí eu falo para a IA, falo assim, olha, a página ficou em branco. A IA vai virar para você e falar assim, eu estou olhando aqui e não estou vendo erro nenhum. Porque uma coisa é o que está sendo renderizado na tela e outra coisa é o que está no código. Tá? Então, a gente pode pedir no log, falar assim, olha, eu quero que quando a minha landing page, a minha sessão,
for renderizada na tela, quando ela aparecer no viewport do meu usuário, eu quero que você retorne no log essa informação. Então, esse é um exemplo de como usar os logs para nos ajudar. Eu posso estar fazendo um envio para o meu banco de dados, por exemplo, estou cadastrando um mentor. E eu estou vendo que esse mentor não está ficando visível na minha tela. Eu posso pedir, olha, quando eu cadastrar um mentor e esse mentor for enviado para o banco de dados, eu quero que você retorne no log para mim. E quero que todos vocês, eu acho que é o F12, para quem está no Mac, acho que é Command F12 ou Function F12, no navegador de vocês, vai abrir todo o código do site que vocês estão agora, né? E lá dentro tem o console. É ali que vai aparecer essa informação para vocês, tá? No Lovable, ele já tem um console. Eu acho que quando você está no Firebase Studio, que eu recomendo muito, é muito legal, é uma IDE muito legal. Ela já tem o console log também, que você pode fazer uso e vai ajudar muito vocês a fazer debug, que é encontrar os bugs e corrigir. Então fica aí mais uma dica para vocês. E o nosso tempo meio que, assim, do tempo que eu tinha de palestra já estourou. Aliás, eu falei palestra, mas isso é uma conversa, né? Então, isso não é uma palestra, isso não é uma aula, isso é mais uma conversa. E sobre o básico de engenharia de software, que todos deveríamos aprender, né? Mas o básico ainda é muita coisa. Então, eu acho que eu passei por um bom conteúdo aqui de coisas, de dicas mais iniciais, para que vocês se sintam mais seguros na hora de estar produzindo as suas soluções, as suas features. O próximo software de $1 milhão pode estar na mão de vocês. Eu espero que essas dicas que eu passei aqui, elas deem um caminho das pedras para que vocês consigam começar a trilhar essa nova era do design e do vibe coding, tá? E aí eu já vou encerrando aqui, mas sem antes abrir a comunidade para vocês. Então isso aqui, gente, é um convite para todos que quiserem fazer parte da Amigos, que a comunidade, ela acontece lá no WhatsApp, é uma comunidade como qualquer outra. Tem conversas muito legais e tem gente muito legal lá. E no site da Amigos, que é o amigos.lovable, que eu mandei aqui no chat para vocês, tem a seção de mentores, tá? Então, eu quero muito fomentar essa seção de mentores, porque tem muita gente boa lá. E todo mundo que é da comunidade Amigos e que quer dar mentorias, as portas estão abertas. Então, eu abro a vitrine Amigos para que pessoas sejam mentores. E mentorias abrem muitas portas, tanto para quem recebe a mentoria, quanto para quem dá a mentoria. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Esse aqui era um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês. E como eu falei, calma, eu vou fechar minha apresentação aqui. Isso é uma conversa. Então, eu queria muito aproveitar. Nosso horário aqui é até as 8h30. Então, eu tenho mais 25 minutos. Eu queria ouvir de vocês. Quem aqui... eu sei que algumas pessoas nunca mexeram com vibe coding, e que talvez ainda estejam com dúvidas. Outras já estão mexendo e talvez tenham insights para trazer aqui. Então, eu gostaria muito que vocês se sentissem à vontade agora para a gente poder trocar essa ideia, se vocês tiverem dúvidas, tá? Sugestões. Carriço, odiei o conteúdo. Eu vou ouvir de coração aberto, prometo. E vejam mais quadros do René Magritte. Eu adoro esse artista, então foi a maneira que eu encontrei de deixar um pouquinho mais lúdico nesse papo. Se eu pago, o Eduarda perguntou aqui, você paga o GPT e o Lovable? Eu pago o GPT, eu pago ele, eu acho que eu pago cento e poucos reais por mês, é o primeiro plano deles. Mas agora tem um plano chamado Go, que é ainda mais barato, tá? O Lovable eu não pago. E aí, para fazer certas coisas, eu começo no Lovable e eu jogo ele para outra ferramenta usando o GitHub,
que eu não tive tempo de falar sobre GitHub aqui com vocês, mas que é justamente essa ferramenta que faz ela pega esse seu código e torna ele disponível, tá? Então, eu passo do Lovable para o GitHub. E do GitHub eu jogo para outra ferramenta, para uma IDE. No GPT, eu não sei como eu faria, tá? Então, se eu estou fazendo o vibe coding lá, eu não sei como eu tiraria de lá. Eu nunca experimentei. Tá aí uma coisa que eu preciso aprender. Deixa eu ver aqui, focando no paralelo com a Gabi, concordando que a apresentação está... Ah, obrigado. Obrigado, gente. Eu confundi com o horário, 21, 19, queria ter recuperado tudo. Ah, sem problema, Ariel. A gente gravou. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês. E vai estar pronta. Assim que a gente terminar aqui, provavelmente vocês vão receber um e-mail. Mas eu depois, pelo Luma, que é onde vocês se inscreveram, eu uso a área de mensageria deles para mandar o link, tá? E aí, gente, mais dúvidas? Insights? Posso fazer umas perguntas? Nossa, quantas você quiser. Bom, primeiro, adorei. Achei muito legal, assim... Eu teria várias coisas para trocar uma ideia sobre, que eu acho que daria outro tempo desse. Para mim foi, tipo, bastante informação. Sim. Muito pouco tempo. Eu também sou product designer e, enfim, estou me aventurando, descobri recentemente vibe coding, acho que todo mundo, enfim. Eu também, tá? É impossível não, mas usando o GPT já usava, assim, sempre no modo áudio, né, tipo, falando. Então, tipo, quando eu entendi que dava para fazer isso, foi o jeito que eu comecei mais a interagir com a ferramenta. Uhum. E depois vi que daria, então, para fazer também um tipo de software, de aplicativo, de, enfim, o que quer que eu pudesse imaginar. É mágico, não é mágico? É muito louco, assim, e eu não consigo nem ter ideia do que pode realmente ser criado, tipo, porque agora infinitas possibilidades ao infinito. Uhum. E, bom, mas assim, falando de engenharia de software, da parte mais dev, porque eu não sei nenhum código. Uhum. Isso é totalmente um universo que eu nunca explorei, não sei nada. Só mandar áudios. Uhum. Então, como que a gente organiza? Essa parte de organização da base de dados foi o que ficou um pouco mais obscuro para mim. Assim, passou muito rápido. Eu acho que é uma coisa muito. Você falou um ponto muito sensível, tipo, e não sei, como eu não conheço nada, tipo, isso ficou um pouco distante para mim. Eu não sei se temos o tempo para você explicar. Não, temos. Claro. E eu reforço. Desculpa. Pode continuar, pode Mas continuar. aí, assim, na sua resposta, se você puder, tipo, fazer tipo, os bullet points do Basics for New Devs. Tá. Em Tipo, relação por a banco de exemplo, dados? não, aí num modo mais geral, assim, né? Eu entendi que banco de dados é um ponto muito importante, mas os outros pontos, assim, você falou, tipo, hooks, logs, esses pontos, assim, chave, sabe? Se tiverem outros, assim, só para eu resumir na minha cabeça. Tá, vamos lá. Eu vou começar pela primeira parte da pergunta, tá? E se eu esquecer da segunda, vocês me lembrem. Mas sobre banco de dados. Tá. Eu não manjo, eu não sou o cara do banco de dados, não. Quem é desenvolvedor, principalmente quem é back-end, desenha isso como se fosse o beabá, assim, sabe? E é por isso que eu sugeri que vocês usassem a IA, o próprio GPT, para fazer esse tipo de trabalho para vocês. Então, você vai explicar para o sistema tudo o que ele faz, todos os dados que ele coleta. Olha, eu quero que o mentor possa escrever a descrição, possa colocar o link do Calendly para ele
poder fazer o agendamento, eu quero que ele receba a avaliação dos usuários, eu quero que esse usuário possa escrever depoimentos para esse mentor, tudo, ó, eu estou falando, blá, 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 blá. E a IA vai tomar conta de fazer essa relação desse banco de dados para você, tá? Não se preocupe em entender a fundo, a não ser que você tenha curtido o tema e queira entender um pouco mais. A dica para você é pedir para que a IA te entregue o modelo do banco de dados no formato ER. Tá? E aí ele vai gerar uma tabelinha para você, que depois você coloca na sua ferramenta de vibe coding na hora que você estiver fazendo essa integração com o back-end da sua solução. Tá? Perfeito. Essa seria a primeira parte da pergunta. A segunda são os conceitos, Sim. né? Mais importantes. Claro. Não comece pelo prompt. Você pode até começar... Aliás, não começa pelo vibe coding. Começa pelo GPT. Começa discutindo com a inteligência artificial sua intenção. Tá? O que você quer que esse software faça? Essa é a primeira dica. Desenha, rascunha. Olha, eu quero que vai ter uma tela, que aqui vai ter um botão que vai jogar para outra. Seja designer nesse quesito, sabe? E você pode usar o Figma para isso. Então, não comece pela ferramenta de vibe code, comece pela arquitetura, pela engenharia, né? A gente tem a parte de engenharia, que depois, falando de engenharia de prédio, né? O pedreiro só vai botar a mão na massa depois que o prédio está planejado. É meio que isso, assim. Então, comece pelo planejamento, desenhando. Lembre-se de nunca se repetir. Então, tudo que você puder instruir a IA para que ela guarde de informação e guarde contexto, instrua. Não, a inteligência artificial, aqui vale um parênteses, ela é uma ferramenta de gestão de contexto. Você vai entregando contexto para a IA e ela vai te retornando as respostas que ela acha que são as mais adequadas. Então, quanto mais contexto você entrega para ela, e contexto bom, né, melhor. Então, eu quero reutilizar esse botão. Diz para ela. Eu quero reutilizar esse card. Diga para ela. Não se cansem de se repetir. Às vezes a IA precisa um pouco de repetição para que ela entenda a sua intenção como designer, tá? Então, é isso. Então, não começar pelo prompt, começar pelo planejamento. Existem, aí o banco de dados em si pediu gerar um modelo de mini mundo, acho que eu esqueci de falar isso. O modelo de banco de dados, ele pode estar dentro desse mini mundo, tá? Então, esse mini mundo vai ser um documento, o seu PRD, o seu briefing, o briefing que você vai passar para a IA, tá? E essa tabelinha que eu comentei vai estar nesse diagrama, nesse documento chamado mini mundo. Literalmente, abre o GPT e fala assim, olha, eu vou fazer um mini mundo de uma aplicação que é assim, e sai falando. E fala, e fala, e fala, que vai ficar bem legal. E eu acho que participar, né, não ter vergonha de pedir ajuda. Não é porque é uma ferramenta que está produzindo tela que você não precisa do acompanhamento de um dev. Os devs continuam sendo fundamentais. Eu acho que essas linhas que separam as profissões estão ficando meio ofuscadas, mas os devs, o conhecimento de desenvolvimento continua muito importante. Então, sempre que você precisar, levanta a mão. Meu amigo desenvolvedor, não estou conseguindo debugar um problema aqui nesse teste que eu estou fazendo. Me ajuda? Então, essa é uma dica que eu trago para vocês. Então, acho que resumidamente, a palestra foi sobre isso, tá?
Sim, você resumiu bem a palestra. Desculpa, não quis te interromper, eu deixei você, porque ouvir tá muito bom. E desculpa, eu queria fazer um outro comentário. Eu Manda adorei bala. o lance que você conseguiu relacionar cada coisa com os quadros do Magritte. Isso foi muito doido. Que legal. É, mas eu acho que talvez eu não tenha me explicado muito na minha pergunta, porque você me explicou de novo os pontos da conversa, né, daqui, mas eu acho que eu estava perguntando mais no sentido de engenharia de software mesmo, tipo, porque como eu não tenho nada desse conhecimento de escrita, de código, de como que eu crio eu entendi. Base de dados, eu sei, é uma parte muito importante, mas eu achei que o pulo do gato aqui estava mais nesse ponto, assim, de entender as outras etapas dessa engenharia, né? Então, sim, a gente tem o front-end, a parte mais do design, da experiência e tudo isso, mas da parte de engenharia mesmo, além da base de dados, assim, tipo, quais seriam os outros pontos importantes? Acho que era mais essa a minha pergunta, desculpa se a gente Não, está tudo passando do bem. horário. Não estamos, eu estou aqui para isso. Eu tô pensando em como que eu te respondo de uma outra forma. Não sei se eu fui além do conteúdo, enfim. Não foi. Talvez tenha ido além do meu conhecimento. Tá. Mas quando eu penso em básico de engenharia, são esses pontos que eu te falei. O engenheiro de software, o ponto básico desse engenheiro é planejar antes de fazer, ele pensar como não se repetir, ele entender que existem documentações que ajudam ele nesse processo, que é o que eu trouxe aqui. Se você quiser ir além, às vezes o conhecimento básico de HTML, CSS são importantes para que a gente consiga fazer certas coisas. Até para o Figma, tá, gente? Entender um pouco de HTML ajuda você a fazer seus componentes serem responsivos da maneira correta. Então, é um conhecimento interessante que é uma engenharia de software muito superficial, assim, né, que é o HTML e CSS. Entender que existem bibliotecas, isso eu não falei na apresentação, mas muitas vezes você pode querer fazer um efeito diferente, um componente diferenciado, que você tem bibliotecas prontas na internet que vão te ajudar a fazer isso, tá? Eu fiz recentemente na empresa que eu trabalho uma tela para representar uma inteligência artificial conversacional. Então, eu pedi para minha ferramenta de Vibe Code, sabendo que existia bibliotecas sobre isso, olha, faça uma tela que vai escutar o usuário, que vai entender o que ele fala, vai retornar na tela a onda sonora do que ele está falando, e quando o usuário falar uma palavra gatilho, traga uma resposta para ele. Eu fiz uma tela, eu fiz uma POCzinha disso com Vibe Coding. E ficou super legal. Mas eu sabia que existiam bibliotecas para isso. Então, o dev, geralmente, esse cara está antenado com essas coisas. Então, uso de bibliotecas é algo interessante que foi um pouquinho além da palestra aqui. Não, legal. Obrigada. E gente, se tiver alguém aqui no chat que quer abrir o microfone para falar de outras dicas, vai ser incrível, porque eu quero aprender. Isso aqui é uma conversa também. Mas, bom, é Luísa, né? Desculpa. Ana Luísa. Eu espero ter respondido um pouquinho da sua... Com certeza. Respondeu, foi além. Muito obrigada. Não, achei incrível. Muito obrigada. Show. Diga aí, Ariel. Ariel levantou a mão. Eu ia falar sobre isso. Oi, gente, boa noite. Eu tô entrando na área porque o meu namorado, ele é engenheiro de software de front-end, e aí, por conta disso, eu tenho alguma noção de algumas coisas, e uma coisa que me ajuda a ter noção é você tem alguns cursos, por exemplo, da IBM, no IBM Share, que são Skillshare, que
é sobre engenharia de dados, eles têm para a gente que é designer, é importante também a gente ter alguma noção dos componentes que os próprios front-ends eles já puxam de algum lugar, então a gente conhecer Bootstrap, a gente conhecer as Sim, linguagens. Tailwind, o React. E aí eles dão uma pincelada nisso, então tem alguns cursos mais introdutórios que tem sobre isso, e são Nossa, até que de legal. graça. Que legal, Ariel. Eu vou ver se eu procuro algum aqui. Se você quiser me mandar depois, eu não sei por onde que você encontrou a gente, mas se você quiser me mandar, depois eu posso disponibilizar para a galera. Inclusive, ó, esse curso aqui, recomendação do namorado da Ariel. Tá certo. Mas que bom que você recordou isso, porque sim, as ferramentas de Vibe Code têm uma tendência a fazer tudo muito parecido. Com frameworks de desenvolvimento de front-end, que é o Bootstrap, é o Tailwind. Então fica tudo muito similar. Mas você sabendo disso, você pode procurar na internet exemplos do que você quer fazer na sua IA e falou, Maurição, e trazer para a sua ferramenta de webcode. Então, é legal, isso que a Ariel falou é muito massa. Outra coisa que eu esqueci, a gente às vezes escuta o dev falando assim, a API, porque a API não sei o quê, o endpoint não sei o que lá. Entender do que se trata, isso também é importante. Então, se vocês puderem minimamente jogar no GPT o que é uma API, explique para um designer de 5 anos. Vai ser muito legal para vocês, porque a gente começa a entender as dores dos devs. E é legal saber das dores dos devs, porque quando a gente está fazendo nossas soluções, desenhando o caminho feliz, a gente começa a se colocar no sapato do amiguinho e a refletir sobre as nossas tomadas de decisão. E aí, gente, mais alguma coisa? Eu vi aqui a Ariel perguntou do Discord, né? Não temos, mas podemos ter. O legal da comunidade é que, assim, eu estou super aberto a gente explorar e construir juntos. A minha ideia é que eu não seja o dono. Eu quero que todo mundo se sinta dono dessa comunidade. Então, Ariel, se você quiser entrar na comunidade, está convidada. E se você quiser iniciar a iniciativa Discord, vai ser show de bola. Você e seu namorado ali, ó, só. Mas e aí, gente? Será que temos? Eu espero que tenha sido agradável para vocês, assim como foi para mim. E espero ver vocês na comunidade, amigos. E fazendo muitas coisas interessantes com Vibe Coding. Eu estou pensando em fazer um mini hackathon de Vibe Coding na comunidade. Então, aqui em primeira mão para vocês. Essa é uma ideia que está circulando Adorei a ideia. na minha cabeça. Eu não sei se mais alguém vai falar ainda, mas eu falei no começo que eu queria. Já me vieram várias coisas para falar enquanto você falava. Mas manda bala, pode falar. Não, assim, por exemplo, eu já testei a IA do Figma, né? O Figma Maker lá. E tipo, assim, não tava fazendo nada de super complexo, mas eu achei muito complicado, tipo, editar as coisas com comando de. Nem lembro se eu usei comando de voz, mas de texto era ainda pior. Sim. Então eu queria. Isso foi um pouco antes deles lançarem a possibilidade de você copiar do Maker e colar de volta no design. E, então, isso facilitou um pouco as coisas, mas eu achei muito difícil. E aí, pensando assim, ainda não entrei no Lovable e afins, mas quero muito fazer isso, tipo, hoje. Mas eu queria entender se quando você vibe codeia, vibe coda, quando você vibe coda, você encontra essa dificuldade, assim, também, tipo, em editar as coisas, tipo, assim, imaginam pensando em áreas de um software, tipo, você ter que editar as coisas, aí você falou que muitas vezes a IA, ela quebra, né, quando você está fazendo dessa forma, e quando eu comecei a usar o ChatGPT, tipo, mais ou menos, assim,
abril desse ano, que eu estava, tipo, com muito tempo para conversar com o IA, Uhum. eu fui falando muitas coisas, né? E aí percebi que depois de um tempo ela começava a, tipo, não entender mais. E, tipo, eu tinha que começar Uhum. uma nova conversa, praticamente, para fazer Sim, do zero, né? Então, acho que esse ponto é interessante também, se você quiser trocar tá. uma ideia sobre. Olha, eu vou te dizer que assim, isso acontece com extrema frequência. Especialmente se você não começa com essa estruturação que eu comentei, que é primeiro você prepara o terreno para a IA entender o que você está produzindo. Porque ela faz um código sujo. E pensa assim, a IA, ela não está enxergando a tela como nós. Ela está lendo o código. Então, quando a gente fala para ela, pega esse botão e muda de posição, ela vai falar assim, que botão? Eu estou vendo uma div, né? A div é uma caixinha de vetor ali do código HTML, é uma tag do HTML. Ela não sabe o que é um botão. Ou eu vou falar assim, pega esse slider e muda a cor dele. Ele não sabe o que é um slider. Então, quando a gente está preparando a nossa ideia para o vibe coding, a gente tem que tentar ensinar para a IA o que são essas coisas. Você falou do Figma Make. Então, quando eu uso o Figma Make, eu prefiro fazer o seguinte: eu já estou no Figma. Então, eu pego o Figma, eu faço a interface que eu quero fazer, tento nomear as layers, usem o renomeador de layers da IA, que é muito importante e é muito simples. E aí você pega isso e joga para o Make, porque o Make vai ser muito mais feliz na hora de que você precisar, fala assim, pega esse card de preços e coloca em cima da seção pneu. E ele vai, porque como o código que você enviou para ele tem as layers nomeadas, muito provavelmente ele vai produzir um código HTML ali, aquela exibição React, semanticamente mais fácil para ele entender. Então, começa pelo Figma e joga para o Make. Tenta não começar pelo Make, tá? Se você puder, obviamente, né? Às vezes a gente não tem tempo para isso. E o trazer de volta do Figma Make para o Figma tradicional, ainda não, o Figma não resolveu isso ainda. Ainda tem muitos erros. Ele perde todos os estilos, perde todos os componentes. Ele volta como se fosse um HTML cru. Quantos de vocês aqui já usaram o plugin do HTML to Design? Se vocês já usaram, quando você traz do Figma Make para dentro do Figma tradicional, vem muito parecido com o plugin HTML to Design. Vem bonitinho na tela, mas sem qualquer componentização, sem qualquer inteligência de tokens. Acho que isso é importante, né? Essa inteligência de tokens. O Figma está evoluindo nesse sentido. Às vezes, eu consigo perguntar algumas coisas para o Juno. Acho que algumas pessoas conhecem o Juno, que ele é quase um embaixador aí, ele é da Friends of Figma Atlanta, e ele ele por um tempo foi um mascotinho do Figma, e ele anda pelo Brasil dando palestras e tal. Então, ele tem muito contato dentro do Figma. E aí, sempre que eu vejo, eu pergunto como é que está o desenvolvimento dessas ferramentas. E ele falou que não tem respostas, mas ainda está longe de estar bom. Eu recomendo também, se você puder experimentar, o Google Stitch, que é uma ferramenta tipo Figma Make, só que do Google, com a vantagem que ele monta para você as telas, uma do lado da outra, assim. E aí você consegue usar essas telas, trazer para o Figma e reutilizar lá. Então, assim, prepara seu código antes de jogar no Figma, no Make, que vai ser muito mais fácil para você dar manutenção nesse código, tá? Boa. E continuando a conversa, gente, acho que se alguém quiser participar, falar, tipo, só atravessa.
só levando, tipo, entra e abre o áudio. Tudo bem, Felipe? Tudo, claro. Bora lá. A outra coisa que eu ia te perguntar era se no Lovable você consegue, tipo, criar uma base de conhecimento. Tem uma base de, tipo, como se fosse um RAG, assim, de eu poder jogar documentação Acho que sim. Olha, eu nunca tentei, na verdade. O que eu já fiz foi pedir para ele montar para mim, falar, ó, Lovable, monta para mim um documento Markdown, que é uma linguagem semi-estruturada. É como se fosse nossa, como é que eu posso explicar isso? É uma maneira dele fazer um documento que não é um Word, mas que ele usa uma diagramação desse conteúdo que depois ele consegue recordar mais facilmente. Uhum. Monta para mim um documento Markdown com todo o contexto que a gente já conversou aqui sobre esse produto que eu estou desenvolvendo. E ele monta. E ele monta bem legal, assim. Então, eu acredito que se você pode começar o seu vibe coding, e eu vou testar isso, porque eu achei isso legal. Você pode começar a falar assim, ó, tá aqui um documento de contexto para você. E manda para ele eu acho melhor mandar texto. Então, talvez se você tiver Não, é ótima ideia, ótimo, muito legal. Vou tentar, pode funcionar, porque eu jogo coisas que eu já falei com o GPT para lá e aí evoluir de lá, né? Então você pede para assim, ó, cria para mim um documento Markdown de contexto para que você consulte ao longo do projeto. Acho que isso talvez seja bem legal. Eu vou experimentar. Obrigado pelo insight. Legal. Olha, eu vou ter que ir embora, mas muito obrigada por tudo. E até a próxima. Obrigado, Luiz. Obrigado pelas perguntas aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Gente, eu ainda estou aqui. Temos ainda algumas pessoas que estão na call. Vai ser um prazer responder qualquer pergunta para vocês, mas eu entendo que o horário terminou também. Então, sem ressentimentos, vocês podem fechar a live que vai estar tudo bem aqui. Mais alguma pergunta? Só agradecer, obrigado pela disposição em compartilhar aí, muito bem testando. Opa, é nóis, Júnior. Valeu mesmo, valeu. Valeu, Angélica. Obrigadão pela presença aí. Depois eu compartilho o vídeo. Sim, depois eu quero ver melhor, porque acabei fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A vida é isso, né? A vida é escolher qual pratinho vai cair. Então. Mas valeu, viu, gente? Valeu aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.